Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro? Olá, sou a professora Josicleide Guilhermin, disciplina de linguagens, e nossa aula de hoje será sobre preconceito linguístico. O poema que eu abri, Pronominais, poema de Oswald de Andrade, recomendo a leitura para quem não conhece, faz referência à nossa classe gramatical, pronomes, e se vocês perceberem, o poema ele inicia de uma determinada forma e no meio do caminho, Oswald ele quebra com a informação anterior. Ele inicia dizendo, dê-me um cigarro, de fato, é a forma pré-estabelecida pela gramática normativa, como sendo a forma correta, gramaticalmente falando, mas no meio do caminho ele vem trazer a conjunção adversativa, mas o que traz a compreensão de uma quebra com a informação anterior. O bom negro e o bom branco, mais o bom negro e o bom branco da nação brasileira, quando ele diz o bom negro e o bom branco, ele está tentando dizer o povo diz todos os dias, me dá um cigarro? E todo mundo se compreende tranquilamente. Eu escolhi esse poema para a gente abrir a nossa conversa, a nossa reflexão hoje, porque existe uma confusão muito grande que se faz entre língua e gramática normativa. E essa confusão é uma das impulsionadoras do preconceito linguístico que a gente vai discutir agora. É preciso que a gente compreenda de imediato que língua e gramática são coisas distintas. De fato, na escrita, você precisa levar em consideração todas as regras gramaticais para que você se faça entender. Mas, na verdade, a depender de onde essa escrita será desenvolvida, essas regras, elas também na escrita podem ser quebradas. É o caso das redes sociais, é o caso de quando a gente está se comunicando com pessoas com quem a gente tem um nível de intimidade maior, a gente não se preocupa tanto com a escrita adequada, com a escrita correta de todos os termos que a gente vai utilizar. Então, a primeira compreensão para combatermos o preconceito linguístico é que língua e gramática são coisas distintas. Gente, é impossível que nós falemos constantemente, frequentemente, todas as vezes que a gente fizer uso da língua, é impossível que a gente fale da forma como a gramática estabelece como sendo a correta na escrita. Isso porque a língua, ela é muito viva. A língua ela se modifica no tempo, no espaço, por isso que você percebe uma diferença muito grande, os professores de língua portuguesa, de literatura, que às vezes você odeia, quando eles passam para você fazer a leitura de obras literárias. Isso eu estou falando das obras literárias canônicas. O Machado de Assis da vida, para usar um exemplo bastante clássico. Você identifica que a forma como Machado de Assis escreve é diferente da forma como a gente faz uso da escrita nos dias atuais. Porque a língua ela se modifica no tempo, ela se modifica no espaço, ela se modifica a depender de uma série de fatores, como idade, nível socioeconômico, região e por aí vai. E num país com a dimensão do Brasil, é impossível a gente querer que todo mundo se comunique na oralidade da mesma forma. E para que isso aconteça, para que essa compreensão se amplie, a gente precisa, inicialmente, combater alguns preconceitos. Todas as vezes que você identificar nas palavras de língua portuguesa o termo pré, lembre-se que ele dá uma noção de algo que acontece de maneira antecipada. Preconceito é um conceito prévio, é um conceito antecipado antes de efetivamente se ter uma compreensão aprofundada, se fazer uma reflexão profunda. O preconceito ele é tão prejudicial, independente da forma como ele se materialize, que as consequências dele são muito negativas. A gente percebe, por exemplo, para usar os exemplos mais conhecidos em nosso dia a dia, o preconceito racial. E eu vou utilizar os negros como parâmetro. É tão forte o preconceito que eles sofrem, a inferiorização que eles enfrentam na sociedade, que eles são o principal alvo da polícia. O tratamento da polícia para o negro não é o mesmo tratamento, a gente percebe que ela tem para com o branco, dentre outros fatores, porque existe um preconceito
arraigado, que coloca o negro numa condição de inferioridade e que, por isso, geralmente, ele não ocupa papéis de destaque na novela. Ele vai ser, na maior parte dos casos, o subalterno, aspas aí na palavra subalterno, aquele que é visto como inferior socialmente, que exerce funções que não são vistas como positivas. É a empregada doméstica, é o zelador, é o porteiro, é o gari. Isso na melhor das hipóteses, viu? Porque na pior das hipóteses, geralmente ele é o bandido mesmo. Uma compreensão preconcebida em torno de alguém traz consequências prejudiciais. Da mesma forma, as mulheres. Até hoje a gente está aí na luta para ocuparmos posições de igualdade na sociedade. Quando a gente fala de posições de igualdade, é em relação a direitos, a ocupar determinados espaços. Eu estou trazendo isso porque eu escuto e já vi em redes sociais pessoas dizerem: na hora de carregar cimento ninguém quer. Criatura, se você entrar dentro das comunidades, você possivelmente se surpreenderia com as funções que as mulheres exercem lá dentro. Quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de igualdade de direitos. É irrisória a participação das mulheres ocupando cargos de chefia. É irrisória a participação das mulheres ocupando cargos na política, por exemplo, porque existe uma visão preconcebida, preconceituosa de que ela é inferior. E isso traz consequências negativas. Em se tratando do preconceito linguístico, também, como todas as formas de preconceito, ele traz consequências negativas. Então, o preconceito linguístico, ele advém de uma compreensão errônea, de um mito de que existe uma forma correta de se comunicar. E qualquer um que fuja a este padrão tende a sofrer. E a primeira coisa que a gente precisa refletir e quebrar é porque é que os nossos gostos, eles são pautados através de uma elite. Relembre aí, perceba o quanto a elite, ela determina muita coisa em sociedade. Então existe um padrão para se vestir que é determinado pela elite. Porque se você usar, e não necessariamente tem a ver com o preço, porque se você usar Ciclone, Whey, a polícia vai achar que você é bandido e vai te parar no meio da rua, sobretudo os homens. Existe um gosto musical determinado pela elite. Quem é que estabelece que Chico Buarque é bom e que MC Sheldon é ruim? Qual é o parâmetro para isso? Tá tudo bem gostar de Chico Buarque, tá tudo bem gostar de MC Sheldon, mas dificilmente você vai escutar, principalmente em determinadas parcelas da sociedade, as pessoas afirmarem abertamente que gostam de MC Sheldon. Isso porque esse não é o gosto determinado, estabelecido pela elite, como sendo um gosto positivo. E por aí vai. E em relação à língua, que é o nosso objeto de reflexão hoje, não é diferente. Existe uma forma de se comunicar, que é o padrão culto. Esse padrão culto, normalmente ele é utilizado pelas pessoas que ocupam uma determinada posição na sociedade, que fazem parte de uma classe social privilegiada e que teve mais acesso à educação formal. E língua é identidade. Se língua é identidade, todas as experiências que você tem e que você teve vão influenciar na forma como você utiliza esta língua. Logo, se você teve mais acesso à educação formal, se você desenvolve leitura, se você acessa determinados espaços, naturalmente você se aproxima de um determinado padrão estabelecido pela elite como sendo positivo. E todos aqueles que não estão dentro desse padrão ou que não se aproximam dele vão sofrer. E aí, para a gente dar sequência à nossa reflexão, a gente vai utilizar muitas das coisas que eu estou colocando aqui para vocês, tem a ver com as reflexões desenvolvidas por Marcus Bion. Marcus Bion, que é um grande linguista, ele tem vários livros. O mais conhecido dele, acredito que seja O Preconceito Linguístico, o que é, como se faz. Ele tem a língua de Eulália também. E se você quiser aprofundar, eu recomendo este aqui, Não é Errado Falar Assim, em defesa do português brasileiro. E também indico muito este aqui, Nada na Língua é por Acaso, por uma pedagogia da variação linguística. A variação linguística é justamente a compreensão de que a língua, ela varia. Como eu falei anteriormente, ela varia no tempo, no espaço, ela varia de acordo com a idade, ela varia de acordo com a religião e inúmeros outros fatores. E aí no livro O Preconceito Linguístico, o que é, como se faz, Marcus Bion, ele apresenta para a gente alguns mitos
Eu queria ver alguns desses mitos com vocês. O quadro não está tão visível, mas o que for de essencial eu vou colocando. O primeiro desses mitos é que o brasileiro não sabe português. A gente escuta muito isso, eu escuto isso dentro de sala de aula, alunos dizerem: ah, professora, é que eu não sei português. Eu disse: então eu devo estar com algum problema, porque eu estou lhe entendendo tranquilamente. Existe uma compreensão, como eu falei, inadequada, de que língua e gramática são a mesma coisa. E aí, geralmente, quando as pessoas dizem que não sabem o português, na verdade, elas estão tentando dizer que não sabem a gramática do português, que são coisas completamente distintas. Estou aqui me comunicando em português e tenho certeza que nenhum de vocês está tendo dificuldade em compreender. Então, primeira coisa, grava aí na sua memória, língua e gramática são coisas distintas. A língua é muito anterior à gramática e a gramática ela serve à língua e não o contrário, como a gente faz parecer, como muitos fazem parecer. Uma segunda compreensão, essa é bastante escutada. O domínio da norma culta é instrumento de ascensão social. A compreensão de que o fato de você se comunicar de uma determinada forma faz você ascender socialmente. Olha, se isso fosse verdade, ao pé da letra, os professores de língua portuguesa estariam no topo da pirâmide. Eu não preciso dizer para vocês que nós não estamos. É fato que quanto mais você se instrui formalmente, quanto mais você estuda, quanto mais leituras você desenvolve, a sua língua ela tende a acompanhar isso. Agora, dizer que você se comunicar de uma determinada forma faz você ascender socialmente, não necessariamente isso é verdade. Possa ser que sim, possa ser que não. Tem uma série de fatores aí pelo meio do caminho que vão influenciar nisso. Um outro mito é de que só em Portugal se fala bem o português. Isso porque há mudanças gritantes da forma como a gente se comunica, como a forma em que os portugueses se comunicam. E existe uma inferiorização muito grande do próprio brasileiro, inferiorização esta que foi estabelecida desde o período da colonização, né? Colônia vista como inferior, e essa inferiorização ela persiste até os dias atuais, porque brasileiro, ninguém precisa falar mal desse país, que a gente faz isso o tempo inteiro. Então, essa noção de pertencimento, essa identidade nacional, ela não é uma característica forte dentro do nosso país. Eu diria que pernambucanos são mais bairristas do que o brasileiro de uma forma geral. Justamente porque pernambucano tem essa coisa de defesa, né, do Estado e tal, e ai de quem ousa falar desse Estado que a gente se manifesta, mas essa inferiorização estabelecida desde a colonização, ela persiste até os dias atuais e parece que tudo de fora é melhor. E em relação à língua a gente percebe essa visão de que só em Portugal se fala bem em português, se fala bem o português, que é uma outra coisa que a gente precisa quebrar também, porque lá em Portugal a gente também identifica inúmeras variações. Toda a língua ela é passível de variações. E em Portugal não é diferente. A língua ela também se modifica e se modifica bastante lá. E aí, dando sequência, o preconceito linguístico, ele é antes de tudo um preconceito social. O que isso significa? Isso significa que o preconceito linguístico ele nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado de uma série de outras formas de preconceito. As pessoas que sofrem preconceito linguístico, elas já tendem a sofrer outros tipos de preconceito dentro da sociedade. Então, pensando no preconceito social, a gente vai refletir sobre o preconceito socioeconômico, que é uma das formas em que o preconceito linguístico ele vai se materializar. De fato, as pessoas que não tiveram muito acesso à instrução, geralmente elas ocupam uma determinada camada dentro da sociedade, e por não terem tido acesso à instrução ou terem tido acesso de maneira deficitária, a forma como elas se comunicam vai acompanhar isso. E essas pessoas tendem a sofrer preconceito linguístico porque elas fogem desse padrão estabelecido pela elite, né? O padrão culto. A segunda forma de materialização do preconceito linguístico é o preconceito regional. O Nordeste, nós aqui sofremos bastante. O período das eleições deixou isso bem visível, mas não apenas no período das eleições, né? O período das eleições só serviu para potencializar um preconceito que já existe arraigado no Sul em relação a gente. Agora, quero chamar a atenção também para os nordestinos, porque não é só o preconceito do Sul com relação a gente
que materializa o preconceito linguístico. No Nordeste, a gente também identifica o preconceito linguístico. As pessoas que moram nas capitais tendem a ter preconceito com as pessoas que moram em regiões interioranas. As pessoas que moram na periferia sofrem preconceito daquelas que não moram na periferia. Então, o preconceito linguístico, ele se materializa de várias formas. E o preconceito regional é mais uma dessas formas de materialização do preconceito linguístico. E eu estou trazendo um texto de Fábio Braza para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Ele diz o seguinte: se não fosse o Nordeste, não haveria Brasil. Nem Raul Seixas, Caymmi, Caetano ou Gil. Não haveria capoeira, o samba, frevo, maracatu, a embolada, o repente, o caruru, nem castanha, nem caju, nem o verso de rapadura, nem Castro Alves na literatura, nem tanta beleza ou riqueza de cultura. O Nordeste sempre foi sabotado e deixado de lado, mas com bravura lutou para deixar o seu legado. Sua sina é sua suna, é o seu povo arretado. Se o Sul nos deu progresso, o Nordeste Jorge amado. Se não fosse o Nordeste, não haveria Antônio Conselheiro, nem Zumbi, nem Jackson do Pandeiro, nem metade do meu orgulho de ser brasileiro. Pois foi nesta terra seca, onde às vezes não se cultiva e o solo não alaga, que germinou Luiz Gonzaga e desabrochou Patativa. Se o Sul se separar amanhã, que vergonha deste povo com este preconceito sujo, que infelizmente nem deve saber quem é Manezinho Araújo, por arrogância ou ignorância, ou qualquer outro preconceito que eu abomino. Acaba por pensar assim, tão pequenino. Mas olha só, irmão, que ironia do destino. Até São Paulo foi construída pelas mãos dos nordestinos. Então, uma das formas de materialização do preconceito linguístico é o preconceito regional. Como eu disse, a nossa forma de oralidade, ela tende a sofrer bastante preconceito, bastante chacota por parte do Sul e de outras regiões também. Uma forma pouco pensada de materialização do preconceito linguístico é o racismo em si. Você já sabe que os negros, eles são vistos de uma determinada maneira. E determinadas expressões que são diretamente relacionadas a esta cultura também vai sofrer preconceito. O exemplo mais básico, talvez, seja da palavra macumba. Estamos dentro de um país cristão, a elite deste país é cristã, incluindo católicos e evangélicos, e qualquer coisa que fuja isso vai sofrer. Vai ser colocado à margem, vai sofrer silenciamento. E aí, dentro das religiões matrizes afro, nós temos um instrumento musical de percussão, a macumba. E qual é a forma que você escuta o termo macumba ser utilizado no dia a dia? É de forma pejorativa. É algo inferior, é ruim, é negativo, tem que orar, tem que expulsar demônio, tem que rezar. Então, existe também o preconceito linguístico associado ao racismo em si. Da mesma forma, o padrão estético. O cabelo que não é liso, qual é a imagem que se tem dele? É feio, está mudando isso, ainda bem está mudando, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. É cabelo pichain, não é bom, não é bonito, porque é um cabelo que está pautado numa cultura que é vista como inferior, que são as pessoas negras, vinculado às pessoas negras. Então, para que a gente combata o preconceito linguístico, porque como toda forma de preconceito, ele traz consequências negativas na sociedade, e uma dessas consequências negativas é a manutenção dos outros preconceitos que ele carrega, queria refletir com vocês sobre Maurício de Souza e o personagem Chico Bento. Tem aqui uma revistinha, esta é dele já jovem, né, na universidade, vivenciando outras experiências, não é tão boa quanto eles na infância, confesso que prefiro mais a fase infantil, mas a Turma da Mônica marcou a minha infância e de toda uma geração. E tem um apreço pelo personagem Chico Bento por conta daquele jeitinho dele. Mas o que é que eu quero refletir com vocês, e não é uma crítica diretamente a Maurício de Souza, não é uma crítica diretamente ao trabalho dele, que inclusive sou uma grande apreciadora, mas é para a gente pensar como o preconceito linguístico ele se perpetua, às vezes, sem que a gente perceba. Quem era o personagem Chico Bento? Era um garoto, morava em regiões interioranas, e qual foi a forma que Maurício de Souza encontrou para demonstrar a fala de Chico Bento?
Veja, mamãe é de Nazaré da Mata, que é um município aqui bem próximo de Recife, cerca de 1h30, 2 horas no máximo, a depender de como você for. Muitos dos meus tios residem lá até hoje e eu confesso para vocês que eu nunca encontrei ninguém que se comunicasse da forma como o Chico Bento se comunica. Mas a gente tem. A gente tem uma visão preconcebida de como o sertão, os interiores, as pessoas que lá vivem se comunicam e a gente perpetua isso. E essa foi a forma que Maurício de Souza encontrou para materializar a fala de Chico Bento. E essa materialização, ela traz como consequência a perpetuação de um preconceito que já está arraigado no inconsciente coletivo. Da mesma forma, a gente tem talvez vocês não se lembrem, né, pela idade, mas os pais de vocês com certeza, nós tivemos uma novela fantástica, por sinal, não uma crítica diretamente à novela em si, porque eu fui uma grande apreciadora. Assisti a novela, gostei muito, acompanhei do começo ao fim, me desesperava, chorava, faz parte. Mas o fato é que eu tenho uma personagem principal, Susana Vieira, é o combo perfeito. Susana Vieira, uma mulher dentro de um país machista e fundado no patriarcalismo, ela já é inferior. Nordestina, o Nordeste é visto como inferior. Retirante, não basta ser nordestina, né? Tem que ser retirante. Retirante, cheia de filhos. Até hoje a gente escuta isso. Nordestino faz muito filho para ganhar a Bolsa Família, por isso que vota no PT. Criatura, nós temos registros de avós que tiveram 11 filhos. E o PT não tinha ascendido ainda à presidência. E ainda não tínhamos os programas de assistência social. É fato que os pobres eles fazem muitos filhos e possivelmente eles vão continuar fazendo. Porque a questão do fazer muitos filhos ou não fazer muitos filhos tem a ver com planejamento familiar. E planejamento familiar, geralmente ele só acontece quando a gente tem acesso à instrução. Se não se tem esse acesso, é difícil refletir sobre determinadas questões, porque um filho a mais é um a mais que pode contribuir com a renda mensal, além de outros fatores, como a utilização de preservativos, que a gente não vai adentrar nisto agora. Então, essa mulher ela tinha muitos filhos. Ela já era mulher, retirante, nordestina, cheia de filhos, se vestia de uma forma que não era bem vista, que não é bem vista socialmente, e para completar o combo, ela se comunicava de uma determinada forma, bastante deturpada, por sinal, acho que nenhum nordestino conseguiu se identificar com a forma como Susana Vieira ela se comunicava, mas foi a forma em que a novela queria representar a nossa oralidade. E aí, a construção desta personagem materializa, potencializa um preconceito que já existe arraigado de que nordestino é inferior, faz muito filho para ganhar a Bolsa Família, se comunica de uma maneira ruim, e a forma como Susana Vieira se comunicava doía um pouquinho nos ouvidos, confesso, mas a forma como ela se comunicava nada tinha a ver com o Nordeste. Mas esse preconceito ele foi potencializado também desta forma. Então, é preciso que a gente entenda que a língua é viva, a língua ela não segue regras, não as regras que se tenta lançar para elas. Possivelmente seu pai deve usar determinadas expressões que você não sabe o que significa, você precisa perguntar para ele ou entender pelo contexto o que significa, porque a língua ela é viva. A língua ela é viva e, dentre outras coisas, língua é identidade. Quando você chega diante de alguém e diz que para sua avó que ela está falando errado, você não está silenciando só a voz dela, você está silenciando toda a identidade dela, porque a forma como ela se comunica tem a ver com todas as experiências que ela teve ao longo da vida, tem a ver com o que ela é. É claro que eu, Josicleide Guilhermina, enquanto professora de língua portuguesa, dentro de sala de aula, eu preciso passar para os meus alunos a gramática normativa, eu preciso passar para esses alunos determinadas regras para que eles se comuniquem bem na escrita, mas, sobretudo, é preciso que vocês compreendam que, quando você evolui, é você que precisa se adequar às situações. Não há como eu chegar
onde meus tios moram, a maior parte deles analfabeto. Os que não são analfabetos tiveram pouco acesso à instrução, vivem lá em Nazaré da Mata. Não há como eu chegar lá e querer utilizar as expressões mais pedantes, porque eles terão dificuldade em acessar. Eu, que possuo um pouco mais de conhecimento, é que preciso me adequar. É isso que você precisa compreender. Que não é que você tem que sair por aí, como muitos fazem parecer, quebrando todas as regras da língua, porque agora tudo é permitido. Não é isso. Mas é a compreensão de que língua é identidade, a forma como as pessoas se comunicam tem a ver com a identidade que elas possuem e quem tem mais conhecimento precisa se adequar ao outro para que a comunicação ela se efetive. Muito obrigada e até a próxima.